Copel com uma queda de mais de 18% nas cotações desde a metade de abril e também depois de reportar um bom resultado no segundo TRI de 2026. Nesse vídeo eu vou comentar sobre alguns detalhes desse resultado, vou também mostrar as expectativas do mercado para os próximos anos na companhia, meu preço teto projetado e o retorno total esperado na ação. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo o convite para você se inscrever nesse canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. A Copel é uma empresa de energia elétrica do estado do Paraná, onde ela atua distribuição, transmissão, geração e comercialização de energia elétrica. Quando olhamos para a distribuição e transmissão, isso corresponde a 58% do EBITDA da empresa e o restante 42%. Mas a parte de distribuição corresponde a mais de 40% do resultado da companhia e é a sua principal fonte de crescimento. E temos aqui alguns destaques em relação ao segundo TRI de 26, onde tivemos a revisão tarifária periódica da Copel do seu sexto ciclo, e eu já comentei em diversos vídeos, principalmente dos vídeos sobre CEMIG, em relação às suas próximas revisões tarifárias. O mercado faturado da Copel Distribuição cresceu em 7,2%, o EBITDA crescendo em 20% em relação ao ano passado, lucro líquido recorrente crescendo em 42%. Eu também vou mostrar alguns detalhes que não foi isso tudo, mas tudo bem. Investimentos na casa de quase R$ 1 bilhão nesse segundo TRI e a alavancagem chegou em 2,9 vezes de dívida líquida sobre EBITDA. E a Copel mostra alguns destaques em relação aos desafios que esse El Niño pode trazer para a companhia, principalmente com o provável déficit hídrico na região norte de dezembro a março de 2027, que vão afetar bastante o resultado de muitas companhias de geração de energia elétrica, a região sul, com alta afluência, que pode afetar diretamente as empresas de distribuição de energia elétrica entre agosto e novembro desse ano, e também elevação de temperaturas no sudeste e centro-oeste, que pode também ocasionar aumento de carga e aumento nos preços da energia em alguns horários, que podem afetar positivamente a Copel, e no nordeste a elevação da geração eólica devido ao aumento dos ventos na região, o que pode fazer com que aconteçam mais cortes de energia para o segmento eólico. Então pode afetar negativamente empresas como a Aura Energia, a Engie Brasil. Então, vários acontecimentos do El Niño das regiões do nosso Brasil vão afetar diretamente todas as empresas de energia elétrica do nosso país. Olhando para o EBITDA recorrente da Copel, ele cresceu em 20,8% e ele cresceu principalmente pelo aumento da parte de distribuição, devido a esse aumento do mercado fio. Geração e transmissão também contribuiu positivamente para o resultado. Com isso, tivemos o aumento de 20,8% nesse EBITDA recorrente. E olhando diretamente para a Copel Geração e Transmissão, eles destacam que teve uma redução nos custos com pessoal, material, serviços e outros em 6,3%, e nesse período a inflação ficou na faixa de 4,6%, um bom resultado aqui em relação à redução de custos da Copel e um crescimento de 10% nesse segmento de geração e transmissão de energia elétrica. Copel Distribuição de Energia cresceu em 34% o EBITDA recorrente, principalmente por conta do aumento do consumo de energia elétrica, que foi de 7,2% nesse período. A redução dos custos com pessoal, materiais, serviços e outros foi de 0,4% nesse período, também muito bom. Isso também foi influenciado pelo reajuste tarifário do ano passado. Aquela revisão tarifária que eu comentei com vocês só deve começar a fazer efeito no terceiro e no quarto TRI dos resultados da Copel. Então, realmente, ali que vamos ver um crescimento desses resultados. E quando olhamos para o mercado fio, a Copel destaca que esse desempenho foi impulsionado principalmente pelo consumo nos segmentos residencial e comercial, refletindo o aumento da renda da média no estado do Paraná e da maior atividade econômica na área de concessão. Crescimento da base de clientes e também altas temperaturas no início do segundo TRI de 2026. E aqui temos o fato relevante em relação ao sexto ciclo da revisão tarifária periódica da Copel, que vai começar a partir de 24 de junho. Então, somente no resultado do terceiro TRI que vamos ter já alguma composição disso, principalmente no quarto TRI de 26, esse reajuste foi de 20,5%. Então, vamos ter um bom crescimento também nas receitas da Copel para o próximo trimestre. Isso foi principalmente devido aos altos investimentos acima da depreciação dos ativos, onde a ANEEL reconheceu essa base de ativos regulatórios, revisando
de forma bem elevada as tarifas de energia elétrica da companhia. Também a Copel está presente na parte de geração e comercialização de energia elétrica. Quando olhamos para o balanço energético, a Copel também tem disponibilidade de venda de energia, assim como a Axa Energia para os próximos anos. Para 2026 tem 15% de disponibilidade, 20% para 2027, 30% para 2028 e 53% para 2029 a 2030. E na energia hídrica fica de 20, 28, 44 e 78% para 2030. Então, preços maiores na energia elétrica, como temos atualmente, vão beneficiar também os resultados para os próximos anos de Copel. Porque como essa energia está descontratada, os novos contratos vão ficar na faixa aqui de R$ 236 o megawatt-hora. E podemos ver que lá em 2022 e 2023, esse valor ficava na faixa de R$ 59 a R$ 69 reais e vem crescendo a cada ano. As empresas de geração vão ser também beneficiadas com esse aumento de energia elétrica. E olhando para a evolução de custos totais recorrentes da Copel, foi de 0,9%, o que é muito bom, já que a inflação no período foi de 4,6%. E isso é devido principalmente à redução do quadro com o pessoal na companhia, que caiu em 23% desde a privatização da empresa. Então eles vêm reduzindo o seu quadro de funcionários para aumentar a eficiência da companhia. E quando olhamos para o lucro líquido recorrente, o lucro líquido recorrente que a Copel destaca foi de 645 milhões no segundo tri de 26, mas tem alguns pontos não recorrentes aqui. Um crescimento de 277 milhões no EBITDA recorrente, mas também teve um diferimento de 219 milhões em impostos devido ao uso de JCP aqui na companhia. Tudo bem que isso é um efeito tributário positivo para a empresa, mas vamos ser sinceros que foi imposto voltando, não é uma recorrência sim. Mas tudo bem, teve um crescimento de 42% no resultado, mas quando olhamos para o resultado financeiro, foi negativo em 250 milhões. Obviamente por conta que a dívida está elevada, mas ainda controlada pelos parâmetros da companhia. E no quesito investimentos, a Copel vem investindo bastante, principalmente no segmento de geração e distribuição de energia elétrica, nesse segundo tri de 2026. E temos a evolução dos investimentos nos últimos anos da empresa. E o endividamento fica aqui na casa dos 2,9 vezes de dívida líquida sobre EBITDA recorrente, e essa dívida, 65% dela está indexada ao CDI. Então, a dívida aqui bem confortável da Copel, bem dentro dos parâmetros da empresa. Eles ajustaram um novo alvo de alavancagem para essa faixa de 2,9 vezes dívida líquida sobre EBITDA, e a tolerância fica entre 2,6 a 3,2, e com isso a política de dividendos se mantém com um payout mínimo de 75% do lucro líquido do exercício, pagando 2 vezes ao ano. Em geral, os anúncios da Copel são em abril e em setembro os dividendos. O último dividendo foi em 29 de abril, com pagamento em 30 de setembro, e o próximo provavelmente vai ser anunciado agora em setembro. E o que o mercado espera para os resultados da Copel em 2026 e 2027? O mercado estima um resultado um pouco de lado aqui, na faixa de 4%, um leve crescimento, principalmente devido a essa alavancagem um pouco maior, e também a revisão tarifária não vai pegar todo o resultado desse período, vai pegar mais os de 2027, que vai ter mais crescimento, com um lucro de 2,8 bilhões de reais, e considerando o payout de 85%, um pouco acima daquele 75%, ela vai pagar 5,8% de dividend yield. Ah, Thiago, mas é muito baixo. Obviamente, devido a esse PL mais elevado. Quando olhamos para o PL de 14 vezes, se fizermos o inverso do PL, nós temos que a Copel teria um dividend yield máximo de 6,82% caso ela pagasse 100% de payout. Mas como ela paga somente 85%, ela paga 5,80%. Por isso que a Copel estava muito bem precificada, e eu falava em outros vídeos aqui no canal, olhando principalmente para 2026. Para 2027, com esse alto crescimento que é estimado em 21% na lucratividade, com lucro na faixa de 3,4 bilhões, com payout de 85%, 7% de dividend yield, um PL de 12 vezes. E na minha visão, 12 vezes PL para a Copel
já estaria começando a ficar descontado. Obviamente que dá para esperar um desconto maior e eu vou conversar sobre isso ao decorrer do vídeo na parte do gráfico. Olhando para o PL dos últimos mais de 20 anos, eu coloquei 20 anos, mas foi mais que isso, temos que a Copel, ela tinha uma média de precificação na faixa aqui de 8,4 vezes, mas vamos lembrar que 90% dessa janela, ela era uma estatal. Podem ver que no PL hoje de 13 vezes, projetando o crescimento, dá sim para estimar que a Copel ficaria mais descontada. Mas vamos lembrar que esse PL de 13 vezes tem aqueles efeitos não recorrentes do balanço que eu comentei nesse vídeo, por isso que está menor do que a expectativa do mercado. Olhando para preço teto e dividendos, a Copel hoje nos 13,78, o dividend yield vai ficar nessa faixa bem parecida com o do mercado, na faixa de 5,6 a 6,8, PL de 15 vezes a 12,46 para 2027, realmente ela estaria com um bom desconto. Preço teto de 15,50, 12% de margem de segurança, considerando 85% de payout. Mas, na minha visão, dá até para esperar o mercado bater um pouco mais o papel. Olhando para a ótica do retorno total esperado, multiplicando esse dividendo por uma taxa de crescimento de 10%, que é muito viável devido a essa revisão tarifária recente, energia descontratada para os próximos anos, então o resultado pode crescer nesse nível pelos próximos 3 a 4 anos aproximadamente. Mas quando olhamos para o retorno nominal, depois da multiplicação, nós temos 16% a 17,5% para 2027, tirando 6% de inflação. Para 2026, ela já estaria bem precificada, mas para 2027, ela já teria um certo desconto aqui em relação aos títulos públicos, 3% de prêmio de risco em relação aos títulos públicos do governo. Então, para uma empresa de energia elétrica com baixa volatilidade nos resultados, ela realmente tem um desconto já no curto prazo, como eu mencionei no slide anterior. E olhando para a parte gráfica de Copel, observe que ela formou esse forte canal de alta em 2025 e o mercado vem batendo recentemente de forma bastante acentuada. Eu já falava em outros vídeos Copel que, na minha visão, esse patamar de 12,74 mais ou menos seria um bom ponto de compra aqui na empresa, obviamente. Nada de aportes pesados, aportes bem aos poucos, porque o mercado pode jogar ela para muito mais embaixo. Quando olhamos para o gráfico semanal, observe que o mercado poderia jogar Copel para a faixa dos 9,90, aqui na média móvel de 200, caso o Ibovespa continue corrigindo para os próximos meses. Se a coisa zedar mesmo, 9,33 seria um suporte aqui na companhia, porque quando olhamos para o traçado do Fibo, ela teve falha de topo aqui no 141% e não voltou mais. Eu até acreditava que podia voltar para o topo do canal, mas depois de perder esse canal com tanta força, não dá para confiar mais que vai voltar nesse curto prazo, obviamente. Então é isso, pessoal, mais uma atualização sobre os resultados de Copel. O resultado, vamos dizer que foi bom, obviamente tinha muita coisa não recorrente no balanço, boas linhas, principalmente com redução de custos. Então, se você é sócio da Copel, já deixa aqui nos comentários. Eu, pessoalmente, já tive no passado a Copel e eu vendi, e obviamente eu me arrependo totalmente dessa decisão. Então, por isso que eu até falo em muitos vídeos, cuidado com o giro, que às vezes você acha que está fazendo o movimento correto, mas depois de uma janela de 3, 4, 5 anos, você se arrepende dessa decisão. Eu fiz isso lá em 2023 e até hoje sigo arrependido. Mas vai que a Copel deixa outra janela de oportunidade para os próximos anos. Então já deixe seu comentário sobre isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, que ajuda muito na divulgação do vídeo e também faz o YouTube entregar mais vídeos meus para você. Então já deixe esse like nesse vídeo. Se você é novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para vídeos diários aqui no canal e ative o sininho para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.